Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Genésio Lisboa, estou cursando o curso de História na Estácio e estou aproveitando esse momento para conversar um pouco com vocês sobre o que eu aprendi até agora através de pesquisas e na web aula, né, no CIA da Estácio, sobre a matéria que se chama Filosofia da Educação. Especificamente sobre o tema proposto, que é o diálogo, né, e a reflexão sobre a produção de um conhecimento reflexivo. As perguntas que preliminarmente são postas são as seguintes. Primeiro, qual seria o papel do docente na formação do sujeito, né? As principais reflexões acerca do aluno que um professor, ele de forma nenhuma pode se esquecer. Alguns pensadores que você conhece, né, ou que você pesquisou, que efetivamente foram sujeitos ativos, participantes na construção de uma educação, e como as relações interpessoais elas se apresentam na sala de aula, né? Iniciando a minha exposição, o professor ele sempre está presente em todas as etapas da educação como com o que se chama um sujeito epistêmico, né? Que o leva assim a um mundo cheio de possibilidades junto ao aluno para criar, verbalizar, para moralizar, para levar conhecimentos, para adquirir conhecimentos, para acertar, para potencializar e para também errar, né? Foi feita uma pesquisa através de um método, né, denominado amostragem, com 10 perguntas para 23 professores. E o desafio, pelo que eu percebi, a maior recompensa para um estudo da pedagogia foi a identificação do enfrentamento das negativas, mesmo assim, o professor estando de frente para o processo pedagógico dioturnamente. Pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei, alguns não tiveram interesse em responder, né, o questionário que fora ali proposto, por uma simples questão egocêntrica, né, ou então pela neutralidade de interesses, né. O que nos leva a pensar, talvez chegar a uma conclusão, na possibilidade também do professor se expor, né? A gente não tem como negar isso, tá? Esse questionário ele faz uma crítica muito reflexiva ao pensamento do que é ser um professor, seus sonhos, seu modo de vida, né? Os seus anseios diante da sua classe, diante da escola, diante dos seus alunos, mas principalmente no desejo mor dessa figura, que é a sua participação na sociedade como um educador. Então, diante dessa reflexão que eu falei alguns minutos atrás, o artigo, esse questionário, ele propõe uma crítica, vamos dizer, questionadora do envolvimento, tanto pessoal quanto cultural e econômico também, no que se diz respeito ao papel professor, porque no Brasil
nós temos várias categorias de professores com salários dos mais diversos e em condições totalmente diferenciadas, principalmente no serviço público, aonde você consegue perceber que no serviço federal os salários são bem mais altos, né, do que no serviço público de municípios e da maioria dos estados brasileiros. A pessoa do professor da rede pública e particular, ambos os profissionais eles ficam de frente com um universo diferente de propostas e desafios, né? A qual, quando passam a se envolver na aprendizagem da transformação, existem as reações das mais diversas, né? Este ambiente ele é variável, sofre mutações, é flexível, é adaptativo, é transitório, muito versátil e acontece dentro de eu diria, uma realidade econômica daquele aluno que está dentro de uma sala de aula, por questões sociais, culturais e políticas do seu dia a dia. Eu diria que não basta você estar diante, né, da diversificação dos desafios, mas temos que incluir também nesse campo do diálogo as didáticas de aprendizagem, assim como também as tecnologias que vão influenciar diretamente no conteúdo e na capacidade cognitiva e de abordagem do aluno. Mas podem descambar para um lado positivo, quanto também para um lado negativo. E no que tange a profissão do professor? E o que pode qualificar este profissional para que ele consiga liderar e levar para dentro da sala de aula o maior conteúdo possível. Eu diria que esse universo de saberes traz o sentimento de que todo aluno ele tem que participar, ele tem que ser mais liberto de certas questões culturais do passado, como, por exemplo, o fato de não indagar, de não dialogar, de não conversar e até mesmo de contestar o professor, né? O professor é um agente de transformação individual e coletiva, tá? A importância desse profissional. E quando ele é um profissional, um bom profissional, a sociedade ele o admira e o apoia. Mas isso leva tempo, porque um aluno ele começa lá no ensino, vamos dizer, já no ensino fundamental, estou excluindo aqui a parte de alfabetização, mas já na primeira fase do ensino fundamental, o aluno ele tem que ter tempo para poder ganhar a confiança daquele profissional, né? E um bom profissional ele consegue se perpetuar por várias gerações e ser lembrado. Eu, particularmente, eu terminei o meu ensino médio em 1980. Já se vão 40 anos. Essa é a minha segunda graduação superior. Eu já sou aposentado há mais de 10 anos. Eu prestei concurso público, eu tive um excelente ensino, na época, primeiro grau, segundo grau,
não existia o nome de ensino médio na década de 80, e eu me lembro até hoje de profissionais, de professores excelentes, excepcionais, que faziam você entender a matéria, não fazendo a memorização de fórmulas ou da tabela periódica. O professor ele primeiro explicava o porquê acontecem as coisas para depois explicar como se chegaram àquelas conclusões de fórmulas ou de tabelas periódicas, ou da tabela periódica, melhor dizendo. Tem que haver um estado assim, de engajamento de forma passiva, o qual o professor ele respeita e escuta os alunos, mesmo que os alunos tenham uma opinião divergente daquele profissional que está ensinando em sala de aula, né? Então, assim, diante de muitos problemas a serem resolvidos, nós encontramos diversas fases da inteligência, a chave para uma criatividade, para o ser criativo e das possíveis soluções, né? No entanto, temos que reconhecer que na sua pluralidade, abrir um espaço para que a manifestação progrida e produza diversidade de competências é algo que eu diria imprescindível. Eu vou citar aqui alguns nomes importantes da educação mundial, porém eu vou falar muito rapidamente sobre um deles que eu escolhi, que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante. O Seymour Papert, o Jean Piaget, o John Dewey e Maria Montessori. Inclusive, alguns deles aqui deram nome até de metodologias de ensino incorporadas a muitas escolas do Brasil, principalmente Montessori e Piaget. Mas eu escolhi Piaget para falar alguma coisa sobre ele, né? Em 1990, ele definiu a aprendizagem como um processo de construção individual, né? Através de cada um do aluno fazendo a sua interpretação pessoal daquela realidade, né? Ele afirma que os processos de aprendizagem eles vão muito mais além do que somente a associação de estímulos e respostas ou da aquisição, né, da soma de conhecimentos. Eles assim, são mudanças na qualidade, né, mudanças qualitativas nas estruturas de esquemas existentes numa complexidade sempre crescente, né? Ou seja, em outras palavras, cada pessoa tem o seu modo de aquisição de conhecimentos. Cada pessoa aprende ao seu modo, ao seu estilo, ao seu ritmo. Às vezes não adianta o professor querer ditar um ritmo muito acelerado, porque você tem dentro de uma sala de aula, principalmente no ensino fundamental, às vezes 25, 30, 40 alunos, e cada um aprende de um modo diferente e ao seu tempo, né? E para finalizar esse bate-papo aqui com vocês, a importância, né, das relações interpessoais em sala de aula acontecem de várias formas, isso é óbvio, mas preponderantemente no binômio que nunca se separa, professor e aluno. A tarefa de educar ela é partilhada por todos os professores, pela comunidade escolar, pela escola, pelos alunos, pela equipe que está na sala de aula, a equipe de apoio, né, que apoia os professores, enfim, pela diretoria, pelos funcionários da escola. E o professor é, acima de tudo, um educador, né, cujas ações estão voltadas para a formação geral do indivíduo em vários aspectos, e não tão somente para assuntos acadêmicos, né? Então era isso que eu queria
falar. Esse seria o meu trabalho sobre este tema e esta matéria. Obrigado, um abraço.